Bem-vindos à Feira Preta 2020, primeira edição virtual do maior evento de cultura preta da América Latina. Faremos de 20 de novembro a 10 de dezembro, 20 dias de programação. Apresentamos assim a nossa 19ª edição, uma viagem reflexiva sobre o futuro é negro? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Antônio Zupério, sou arquiteto, diretor de Relações Internacionais do Retail Design Institute, aqui em Nova York, e também sou ativista LGBT antirracista. Estou aqui com estes convidados incríveis para abrirmos esse diálogo em nossa classe e essa parceria com a GNT. Desculpa, falei errado. Pode falar só essa parceria com o GNT, que aí a gente consegue bater na edição, tá? Sem problema. Tá. Estou aqui com esses convidados incríveis para abrirmos este diálogo em nossa classe e essa parceria com o GNT. Com vocês eu tenho a Francine Moura, que é arquiteta e também tem uma importante atuação em cenografia, coautora da Estátua do Tebas, um arquiteto escravizado no século XVIII. O Jorge Felipe, que é designer de interiores e artesão e tem um trabalho incrível em parceria com o Souvenir, e a Stephanie Ribeiro, que é arquiteta, apresentadora do Decora-se, do GNT e colunista da Mary Claire. Sejam bem-vindos, pessoal. Já faz muito tempo que estamos produzindo, como é o caso do Tebas, que a Francine vai poder falar um pouco melhor para a gente, e de outros que têm a sua história apagada ou embranquecida, e também em outras áreas de nossa atuação, como os engenheiros Irmãos Rebouças. Eu tenho alguns dados interessantes sobre arquitetura, onde temos 78% de brancos na atuação, lembrando que somos 54% de negros no Brasil, o que não se difere muito no design. Por que que isso acontece, gente? Eu vou começar com a Francine. Olá, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar desse evento, da Feira Preta, um evento que já faz parte da minha vida há 19 anos. É interessante essa pergunta, porque, primeiramente, é necessário a gente reconhecer que hoje, de uma maneira geral, a arquitetura e o urbanismo, e eu falo do meu lugar como arquiteta, estão a serviço dos interesses do capital, da burguesia. Se a gente for pensar no desenho das cidades, no planejamento urbano, esse modelo vigente, ele não contempla a população negra, não contempla a classe trabalhadora. Eu penso que Espera aí, gente, eu tô com uma tossinha chata. Vamos lá. Então, resgatando a pergunta, eu penso que esse espaço, que é muito elitizado, ele nos dá alguns pontos para a gente poder pensar, e eu queria trazer aqui, porque são pontos que são consequência um do outro e que são círculo vicioso um do outro. Então, muitos de nós não nos vemos nesses espaços de arquitetura, né, de design, de urbanismo, e mais que isso, a gente sequer consegue se ver nesse lugar, porque a gente não se identifica, porque a gente não tem sentimento de pertença, porque fica muito distante da gente, então é um lugar inalcançável. Por outro lado, também a gente não se vê nas universidades, a gente não está nas universidades, não está em cursos técnicos, e mesmo quando a gente consegue conquistar esse diploma e essa formação, para a gente conseguir adentrar no mercado de trabalho, é muito difícil, as nossas chances são reduzidas. Então, esse racismo das estruturas complica tudo. Então, é um círculo vicioso, porque a gente não se vê, mas a gente não consegue estar no lugar, e a gente não consegue estar no lugar porque a gente não se vê, e fica esse círculo vicioso.
essa é uma questão para a arquitetura já faz um tempo, e não só uma questão racial, mas a gente tem uma questão de classe, e a gente também tem uma questão de gênero muito mal resolvida entre os arquitetos. A gente vive dizendo que a arquitetura é super transgressora, é um campo que está muito ligado às artes, muito ligado, sim, a uma coisa de se propor não conservador em alguns aspectos, mas a verdade é que a maioria dos grandes escritórios que a gente estuda e que a gente vê ganhando concursos, fazendo nome e tendo carreira são sempre associados a figuras brancas, em sua maioria geridos por homens, né? Historicamente, quando você estuda arquitetura, você vai estudar uma série de projetos e feitos de homens brancos há anos. Muitas vezes a gente não se questiona sobre essa manutenção dessas lógicas e essa naturalização que a gente tem nessa visão de que a arquitetura é um campo que ele está super para frente, que a gente está avançando nas questões sociais e que ignora que a gente não consegue avançar nas questões sociais, não só no fazer arquitetura, no desenho, tanto das cidades quanto nos desenhos dos lares que a gente vive, se a gente também fazer uma discussão interna que perpetua e naturaliza uma série de coisas que já deveriam ter sido questionadas e abolidas, né? A gente vive num país em que é super comum e corriqueiro os apartamentos terem o quartinho da empregada. E quem está desenhando esses projetos, quem está desenhando esses espaços, são os arquitetos. E muitas vezes, quando a gente faz discussões, inclusive entre arquitetos, se escuta muito isso, mas eu nunca parei para pensar sobre isso. Né? Esse é só um exemplo de como as coisas vão se naturalizando e se mantendo enquanto a gente não tem uma quebra dessa lógica e desse normal. É muito significativo que a mudança recente que a gente teve nesse quadro de pessoas negras, inclusive, estarem tendo um mínimo acesso, e eu falo mínimo, né? Porque as faculdades de arquitetura ainda são muito embranquecidas, vieram a partir das cotas. Então, é tudo muito recente, se a gente for parar para pensar. E é super significativo isso, porque a arquitetura é um curso que ele está entre os mais concorridos em algumas universidades públicas. Então, você tem USP, Unicamp, é um curso extremamente concorrido aqui no Brasil, nessas universidades. E nas universidades particulares, eu sou formada pela PUC, é um dos mais caros. Então, se entende essa lógica dessa manutenção dessa estrutura na elite, uma elite que no Brasil ela tem cor. E é muito significativo isso, que não adianta a gente querer quebrar paradigmas se a gente não pensa toda a base da nossa sociedade, em que o jovem que entra numa faculdade de arquitetura, e eu me coloco nesse lugar, ele se encontra extremamente perdido, não só no que diz respeito ao currículo, mas até na forma como indiretamente a gente é levado a acreditar que aquele não é o nosso lugar. E eu acho que isso acontece muito em vários cursos, em várias universidades, mas nessas universidades eu sempre bato nessa tecla em que a gente tem um certo status no fazer, né? Existe um certo romantismo em cima da figura do arquiteto, né? Esses dias, eu vou contar para vocês que eu estava reassistindo Por Amor. E aí eu lembrei que a figura do Atílio, né? Que ele era arquiteto e a Helena era decoradora. E tem todo uma coisa, né? Um status, uma coisa do homem inteligente, criativo. E é muito significativo como essas representações, elas reforçam uma série de estereótipos. Quando eu fui fazer arquitetura, eu não só não via muitas professoras, eu tinha professoras, mas nas áreas de, por exemplo, de projeto, praticamente não existiam mulheres, e eu escutava os burburinhos de não, mas mulher não é tão boa para fazer projeto, mulher é melhor em história da arquitetura. E aí você, nessas falas, você vai perpetuando uma lógica de exclusão desse lugar, e em relação a negros era praticamente inexistente, assim, trazer, inclusive, a ideia de que a gente, para pensar arquitetura, a gente não precisava pensar apenas o Ocidente, para as pessoas era inadmissível. Como assim? Não se faz arquitetura em outros lugares. Então, tem toda uma lógica da nossa sociedade que ela vai se mantendo, e eu acho que o papel do arquiteto na atual conjuntura é quebrar esse normal. É dizer, não, pera, tem alguma coisa errada. O que eu acho que vem acontecendo aos poucos, a gente tem várias iniciativas muito importantes e significativas vindas de mulheres negras, vindas de
pessoas negras no geral, eu falo mulheres negras porque tem o Arquitetas Negras, que é um coletivo super importante, significativo, mas eu sempre falo, né, eu tenho alguns amigos negros, arquitetos, eu digo que a gente às vezes se coloca numa situação que a gente se culpabiliza, inclusive, por essa manutenção dessa lógica, porque a gente fica até se cobrando, né, a gente tenta se posicionar no mercado de trabalho, que é super excludente, e ao mesmo tempo a gente fica tentando dar um jeito numa estrutura que a gente nem sequer inventou e que a gente é muitas vezes prejudicado, e querendo ou não, às vezes você dá certo, né, entre aspas, e você é o único nesse lugar. E eu vejo sempre uma cobrança muito grande dos meus amigos arquitetos negros de o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, e uma certa naturalidade, normalidade de quem não está na nossa pele. Tipo, não, mas tá tudo bem, como assim? Nunca parei para pensar sobre isso. E eu acho que é nisso que se mantém essas lógicas, né? Porque até mesmo as pessoas bem intencionadas, elas não param para pensar sobre isso. Elas agem como se fosse normal, como se fosse plausível a gente viver num país em que supostamente pessoas negras não têm interesse em fazer arquitetura, o que eu acho que é uma grande mentira. Eu acho que muitas pessoas, inclusive, têm muito interesse em fazer arquitetura e existe uma série de fatores que barram a entrada dessas pessoas na Universidade de Arquitetura, e isso começa lá atrás, quando a gente não é incentivado, quando a arquitetura sequer alguém vira para você e fala, você pode ser arquiteto, e isso também acho que tem um fator que é extremamente importante a gente destacar, que é a universidade em si. A Universidade de Arquitetura, geralmente, é uma universidade integral, que já dificulta muito se você tem um trabalho, você conseguir fazer o curso ao mesmo tempo. É uma universidade que os materiais são muito caros, é uma universidade em que, ok, você tem uma amplitude de cursos, de fazeres, mas geralmente se cobra até que você já tenha algum tipo de contato com a arquitetura, e muitas vezes as pessoas nunca tiveram um contato com a arquitetura. Nunca vou esquecer dos meus colegas, mas meu pai é arquiteto, mas meu avô é arquiteto. Isso muda muito, né, no seu fazer. Então, a universidade, para mim, ela é muito decisiva, inclusive no fato de ser um curso extremamente concorrido ou extremamente caro, no que diz respeito às universidades que são consideradas as grandes universidades, as mais conhecidas. Isso, para mim, limita muito a entrada do jovem na arquitetura, e isso se materializa em números. Não existe a chance de você pensar em fazer arquitetura, e mesmo quando você pensa em fazer arquitetura, muitos desistem no meio do caminho. Eu conheci vários colegas na escola pública que desistem no meio do caminho porque falam, isso não dá para mim, não é possível. Então, eu acho que enquanto arquitetos, e aí eu não digo só nós, pessoas negras, nós temos uma responsabilidade imensa em pensar o porquê que o nosso fazer é tão elitizado e se mantém nesse lugar de inacessível. Muito importante você colocar as outras interseccionalidades, né, como classe e gênero, porque se a gente for ver, por exemplo, a Zaha Hadid, que foi a única arquiteta mulher a ganhar o Pritzker, ela nem está viva mais, né? Então a gente carece de muitas referências. É importantíssimo a gente falar, porque tem pessoas que não sabem, mas a grande maioria do curso de arquitetura ele é composto por mulheres, e a gente não vê depois isso se permeando aí nas posições de destaque. Jorge, por que você acredita no universo de design, no nosso universo de arquitetura e design, que é um universo complementar? Por que existe esse apagamento? Por que não existe essa representatividade de nós negros nas posições de poder? Pensando, já pegando um gancho dessa lógica em que a Stephanie disse, eu acho que o nosso segmento do design e da arquitetura ele acaba sendo mais um elemento dentro de toda essa estrutura racista e desigual, sabe? A partir do momento em que as oportunidades elas se dão de maneira distinta para uns e para outros, né? Pensando em pessoas, em nós negros e pessoas não negras, a questão dos privilégios elas se solidificam no sentido de você conseguir se consolidar na área, né? Por exemplo, essa questão da inserção de pessoas negras nesses cursos que são caros nas universidades particulares e que são extremamente difíceis de você conseguir uma vaga em uma universidade pública, né? A gente analisando o processo histórico de 1888 até agora, 2020, são
são pouquíssimos anos, né? Pensando nesse tempo histórico, né? Então a gente carrega ainda hoje esse desequilíbrio, né? Que nós temos na nossa sociedade, né? Isso pensando nas delícias e nos desprazeres, né? Dessa estrutura racista. Então, eu acho que isso acaba estando também inserido na nossa área, né? Vendo poucos alunos nas universidades para poder falar sobre, né? Que até a gente pensar no design vindo de uma, por exemplo, de uma pessoa que tenha que também foi um exemplo que a Stephanie deu, né? Que falou, não, porque meu pai é arquiteto, minha mãe é arquiteta, meu pai é designer, minha mãe é designer. E você ter aquilo, você já ter uma base, você já ter, né? Você crescer ali naquele meio e entendendo mais ou menos como as coisas se dão. No meu caso, por exemplo, eu fui ouvir falar sobre design de interiores sei lá, eu tinha mais de 16 anos, 15 anos, sabe? Porque não é uma realidade... pensar hoje no design é um privilégio, né? Em um país em que você morar você ter uma moradia é privilégio, pensar no design numa sociedade economicamente desigual, pensar em privilégios, né? Então, eu fui ouvir falar sobre design de interiores, eu tinha mais de 15 anos. E me atentar a isso agora e tentar fazer com que o design se torne mais acessível para todas as pessoas, eu acho que é um caminho legal da gente romper esse desequilíbrio, né? Tornar o design acessível para mais pessoas, eu acho que a gente consegue trazer um equilíbrio para esse número que é desconexo, né? Nós vamos entrar no tópico que a gente pode abordar um pouco mais a questão de classe, mas eu queria passar para a Francine para ver se ela quer estender um pouco. A fala dela foi um pouco curta com relação a esse apagamento, né? Já que você tem uma obra e um trabalho aí nesse sentido. Francine. Você citou do Tebas no início. Eu estou entregando agora, dia 20, uma escultura em homenagem ao arquiteto Tebas, esse homem negro que foi escravizado no século XVIII e que somente depois de mais de 200 anos teve a sua produção reconhecida. Mas, primeiro de tudo, acho que é importante falar que todo essa luz em cima do nome do Tebas, todas essas homenagens, elas não vieram do além, elas vieram frutos de pressões, de tensionamentos da sociedade civil. O nome dele já é conhecido, por exemplo, na cidade de Tiradentes, para ilustrar, por exemplo, desde 2004 se tem uma semana que fala de ciência e de tecnologia lá, e essa semana tem o nome de Semana Tebas, de Ciência, Tecnologia e Educação. Um outro exemplo, o Tebas ele já foi homenageado, e aí eu não posso deixar de falar, né? Porque eu, enquanto carnavalesca também, o Tebas foi homenageado em 1974 por uma escola de samba, a Pauliceia da Glória, e inclusive o samba enredo desse desfile foi feito, né, foi composto pelo Geraldo Filme. Então, pensando em um território como a cidade de Tiradentes, que é um território preto, né, periferia Zona Leste de São Paulo, território preto. Pensando em outro território preto, que é a escola de samba, esse nome já fervilhava, já pulsava, mas não explodia. Não era
não era reconhecido, na verdade, não era conhecido numa projeção tão grande. Então, em 2018, Tebas foi reconhecido como arquiteto pelo Sindicato dos Arquitetos aqui do estado de São Paulo. Logo depois, 2019, né, ano passado, o jornalista e escritor Abílio Ferreira fez um livro, na verdade ele organizou um livro, né, com textos sobre o Tebas, sobre a história e com pesquisa. A gente ainda precisa de muita pesquisa sobre ele, há muitas especulações, poucas certezas, mas o fato da produção dele estar vindo à tona nesse momento, isso faz toda a diferença. Então é isso, foram anos de apagamento, né? Você está falando de apagamento, é isso, né? Porque é isso que ela... Oi? Pode continuar, desculpa. Okay. A lógica colonial, ela é pautada no roubo, né? Na subtração, no genocídio e no apagamento, né? No apagamento total das nossas existências, das nossas produções. Então, o sistema ele vai produzindo uma série de mecanismos para poder garantir a invisibilização da nossa produção intelectual, da nossa produção artística, científica, filosófica. E a gente sabe que há muita produção, que ela é grande, de proporções consideráveis. Mas é isso, o sistema vigente ele não pode ser ameaçado e logo ele já lança a mão de artifícios para poder tentar se autoproteger, para se autopromover e para garantir a sua hegemonia. Muito importante, né, a questão que a Francine abordou, né? Vocês também entraram um pouco na questão de classe. O Jorge disse, inclusive, da falta de referência que nós temos na nossa casa. Então, para a gente até ocupar esse espaço de poder, a gente precisa buscar essas referências de uma forma muito mais difícil do que os nossos pares. Porque eu, por exemplo, sou a primeira geração de universitários da minha família, acredito que muito de vocês também. Então, nós tivemos que buscar essa identidade de uma forma muito mais difícil. E é exatamente nesse ponto que eu quero tratar agora com vocês, nessa questão de classe, né? Porque nós, negros, consumimos 40% do total do que temos no Brasil, né? O nosso poder de consumo é muito grande, nós consumimos até mais do que a classe A. Se somente nós negros fôssemos um país, nós seríamos o 11º em número e o 17º em consumo. Então nós faríamos parte do G20, independente da classificação, né? E nós não nos vimos em lugar nenhum. Eu quero saber de vocês se o nosso mercado ele prefere até ser racista do que capitalista. Eu gostaria de começar com a Stephanie. Então, a Francine estava falando e eu estava lembrando de uma viagem que eu fiz, né, recentemente, tipo, ano passado, quando ainda estava dando tudo certo para a gente viajar. E eu fui, né, fazer um tour pelas cidades coloniais e tentar entender, né, porque até quando a gente tem arquitetura colonial na faculdade de arquitetura, fica, né, dá uma pincelada. E é muito significativo, porque não se fala, inclusive, na faculdade das irmandades, dos homens pretos, não se fala das igrejas que foram construídas por essas pessoas. Eu acho que a gente vive num país em que a história negra ela é constantemente apagada, independente do contexto e do período, né? A história está sendo apagada, inclusive hoje, enquanto a gente está fazendo história. É muito, muito significativo que a gente tem que retomar tudo e retomar, inclusive, claro, com senso crítico, com debate, mas tentar entender esses processos, essas lógicas, o significado desses bens e patrimônios. E eu acho que essa talvez também seja um pouco uma palavra, pensando nessa questão racismo e capitalismo, né? Como nós, pessoas negras no Brasil, em especial, não fomos ensinados a pensar na questão do que é o patrimônio, inclusive pensar o patrimônio não só imaterial, mas também o patrimônio material, que tem a ver com a enorme contribuição que a gente tem
não só para a cultura desse país, mas para a existência em si do Brasil, da forma como a gente conhece hoje e vive hoje. Eu acho que não é só uma iniciativa de apagamento. Eu acho que a gente foi inserido a acreditar numa lógica em que, independente da gente aparecer ou não, e aí eu digo o mercado, nós vamos continuar existindo e consumindo. Então, não interessa mostrar os nossos rostos negros em alguns espaços até então. Porque os negros vão continuar consumindo, né? Tipo, eles não tem como ficar sem. Não via a gente como um mercado, talvez consumidor que fosse pensante, que eu não sei se faz muita diferença dentro das lógicas do próprio capitalismo, né? Viam a gente muito numa posição não de tomada de decisão e escolha, mas sim numa posição quase de manada que é levada a consumir por consumir, é super influenciada a consumir, independente de estar representada ou não. Eu acho que hoje a gente vem fazendo um fluxo de crítica totalmente diferente, que é dizendo que, olha, se eu não me sinto representada e se isso não acolhe as minhas subjetividades, eu não vou consumir, eu não vou escolher. E aí, querendo ou não, a gente vê algumas mudanças significativas no quesito de representação e até mesmo de inserção de pessoas negras, pensando na questão do que diz respeito à arquitetura, no mercado de consumo do que diz respeito à arquitetura, né? Então, a gente até então não via muito marcas da questão do mercado civil ou marcas ligadas a móveis, decoração, se associando tanto a pessoas negras. Hoje a gente vê um fluxo nessa tentativa de entender que essas pessoas negras elas já estão num outro patamar em que a questão da representatividade faz diferença na escolha ou não do produto que você vai consumir. E eu, para mim, tenho que essa mudança de paradigma ela está extremamente associada, de novo, às mudanças que são recentes, da inserção das pessoas negras nos espaços universitários, da inserção das cotas, porque mais do que não é só sobre entrar na universidade ou não, né? Independente das pessoas terem entrado ou não na universidade, o que a gente viu com as cotas no Brasil foi uma mudança de pensamento. Inclusive, hoje a gente faz muito mais essa discussão sobre identidade racial, e eu acho que isso tem totalmente a ver com o que as cotas colocaram, qual a sua história racial, quais são as pessoas negras da sua família, né? Se muda um pouco o paradigma em relação à identidade a partir das cotas, e hoje a gente debate vários temas, desde colorismo até questões familiares, e tem pessoas fazendo inúmeros debates sobre isso, e para mim as cotas elas são uma mudança muito significativa na história do Brasil, na história da população negra no Brasil, porque a gente já vinha fazendo vários debates, fazendo vários questionamentos, mas eu acho que as cotas elas colocam a população como um todo para pensar raça, para pensar identidade, e não à toa a gente também tem um significativo aumento de pessoas negras nas universidades, e isso faz muita diferença, porque por mais que você não saia da universidade empregado numa multinacional, que acontece na maioria das vezes, a gente sabe como o mercado também se organizou para barrar, inclusive, a entrada desses jovens que vêm se formando, mesmo que nas melhores universidades, isso inclusive na arquitetura, né? Como se cria uma série de limitações, e aí você tem até umas tentativas, né? A inserção, por exemplo, da criação de uma bolsa para você fazer intercâmbio, porque de repente, no nada, se começa a pedir intercâmbios nos currículos, mais intercâmbio, e aí se você não tem intercâmbio, você não é qualificado. E aí como que o jovem negro pode fazer intercâmbio? Aí o governo cria um sistema de bolsas para isso, mas você vê que não se resolve o ciclo, né? Porque a cada momento está se criando uma dificuldade maior para a inserção desses jovens negros no mercado de trabalho. Isso é muito significativo. Eu acho que isso vale uma discussão inteira aqui, porque a gente sabe o quanto que, para a gente se fazer valer dentro de um sistema capitalista, a gente tem que fazer escolhas, e a gente não consegue fazer escolhas se a gente não tiver capital. Mas eu acho que é muito significativo, e aí eu falo escolhas mínimas, né? Mas eu acho que é muito significativo como, pensando nessa questão das cotas, muda-se não necessariamente
capital financeiro, a gente não consegue uma levada de pessoas negras ascender socialmente, mudar de classe social, mas o capital cultural, o capital social, ele muda muito. A entrada, às vezes, de um indivíduo só na universidade muda uma família toda. E eu vejo isso na minha família, e eu imagino que na família de vocês também. Então, é muito significativo essa mudança, que ela é extremamente recente, mas ela impacta muito nas formas, inclusive, como o mercado vem se comportando agora, em que já se entende que não tem como você não ter pessoas negras, você não assumir uma perspectiva crítica em relação à questão racial. Ainda bem, né? Porque eu acho que isso vem vindo a passos muito lentos e é nítido que até então não é que não se consideravam que as pessoas negras não consumiam. Eu acho que é nítido que o negro no Brasil ele consumia, ele vinha consumindo há anos, porque nós sempre fomos a maioria do país. Mas o que eu via da forma de ver é como se esse consumo ele não fosse um consumo pensado e planejado, que é uma grande falácia. Mesmo entre as camadas mais pobres da população brasileira e da população negra, você vê que as pessoas são impactadas pela representatividade. E é muito significativo a gente falar sobre isso, pensando inclusive em arquitetura, pensando como mudar aquela sua pergunta, a sua pergunta inicial, como mudar esse paradigma. Cada vez mais a gente precisa que pessoas negras de diferentes formações sejam colocadas como exemplo, por exemplo, na mídia brasileira. Existe um problema que eu acho que é muito sério, só para fechar minha fala, que é constantemente os negros são colocados numa posição, pensando inclusive o mês de novembro, em que a gente só serve para falar sobre a questão racial. A gente só serve para falar sobre racismo e ponto, né? Como se racismo fosse uma parte do nosso currículo e se ignora que todas as nossas experiências enquanto pessoas negras, elas são impactadas pelo racismo, que a gente está vivendo numa estrutura, mas que a gente é muito além da questão do racismo em si, né? A gente pode falar sobre arquitetura, a gente pode falar sobre design de interiores, a gente pode falar apenas sobre cores. Então, são coisas que a gente muitas vezes não é levado a acreditar e se vê como representação. Hoje eu acredito que, já que a gente está vivendo esse momento de mudança de chave no quesito de representatividade, cada vez mais a gente tem que pressionar para que essa representatividade ela seja ampla, no sentido de a gente também ver mais pessoas negras falando sobre suas diversas capacidades e formações, que não são só acadêmicas, mas que também perpassam pela academia. Claro, Stephanie, muito boa a sua fala. A gente vai falar um pouquinho sobre futuro e sobre ações afirmativas no próximo, mas é muito importante isso que você falou, de a gente ter negros pensando, né? A gente racializar o backstage das empresas para ver se realmente a equipe que está pensando tem esse recorte, né? Eu fico pensando, quando a gente está falando aqui de mercado, nós não conseguimos ver figuras negras nem num catálogo de apartamento para que seja popular. Então, assim, como que isso acontece no Brasil, né? E aí você vê também brasileiros mudando para Portugal, inserindo apartamento de empregada no mercado que não existia. Então, assim, Miami também, né? Em Miami teve um boom que foi vergonhoso, né? Porque um dos focos do brasileiro quando ele vai morar nos Estados Unidos é Miami, e aí teve matérias aqui no Brasil falando que os brasileiros impunham para o mercado a necessidade do quartinho da empregada, né? Que muitas vezes é que as pessoas nem entendem, né? Porque nem o acesso que a gente tem, ele é segregado. Mesmo que ele seja um acesso de serviço, é porque o elevador precisa carregar carga. Não é porque pessoas não podem ter aquela entrada, né? Eu queria passar para o Jorge e falar o que você pensa, né? Por que a gente não se vê no mercado aí, já depois dessas falas tão importantes das meninas, né? Falando um pouco também da questão da masculinidade negra, né? Que é também aí uma invisibilidade nos produtos, em tudo aquilo que a gente consome. Jorge, é com você. Bom, eu acho que nós estamos em um processo de ascensão, mas eu acho que essa ascensão ela tem que ser muito bem averiguada, sabe? Porque também tem muita gente trazendo esse lance de que, não, agora nós somos uma empresa em que nós contratamos pessoas negras e a pessoa que nós escolhemos para o comercial é uma pessoa negra e tal. E aí eles trazem essa representatividade
para mostrar que eles estão inseridos, né? Porque agora nós estamos em um processo que é interessante de se analisar, né? No sentido de estarmos mais, de nos encontrarmos mais nos espaços, né? De podermos ver a Stephanie apresentando um programa sobre decoração, sobre design, né? Sobre arquitetura, na televisão. Isso é um passo gigantesco para frente, sabe? Eu acho que esse processo em que a gente consegue se encontrar nesses espaços, que a gente consegue ter propriedade para falar, né? Usando a Stephanie como exemplo, agora nós temos propriedade para falar sobre, né? Sobre a apresentação de um programa sobre design em que a apresentadora é uma pessoa negra e que é inteligentíssima, sabe? Sem a estereotipação. Então, acho que essa ascensão que a gente vem acompanhando e tal, que mesmo que seja um processo que é bem lento, eu acho que a gente está sim avançando, sabe? Pensando nas ações afirmativas, pensando na presença de pessoas pretas nas universidades, no mercado de trabalho do design e da arquitetura. Eu acho que isso, de certa forma, faz com que a gente vá se apropriando desses espaços para a gente poder ter um lugar em que a gente se reconheça, sabe? E dessa forma, tendo esse espaço representativo, a gente consegue trazer mais essa questão à tona, sabe? Do nosso consumo na arquitetura e no design. E também para que a gente mesmo possa pensar o produto que a gente vai consumir, né? Porque quando a gente está pensando sobre negritude, não é sobre estereótipo, é sobre cultura, né? Sobre comunidade. Exatamente, poder falar a partir do nosso ponto de vista, né? Não Exato. só trazer o que foi contado a partir da hegemonia, né? Que nunca estivemos dentro dessa construção da historiografia. Nós sempre tivemos acesso às informações contadas a partir do opressor, né? Nunca tivemos o nosso ponto de vista de fato ali escrito e podemos falar sobre esse processo inteiro, histórico e cultural, a partir do nosso ponto de vista, né? Sempre observamos o que o outro está falando e tomamos isso como uma verdade. Mas isso está sendo um processo desconstruído e que estamos, acho que, um caminho interessante de analisar. Agora eu queria entrar nessa parte mais de futurismo, mais de ações práticas, né, que a gente pode fazer. Eu sei que vocês já entraram nesse tópico. Eu queria trazer uns dados da Anistia Internacional, porque ela diz que a gente vai levar 50 anos para equiparar os Estados Unidos, né, que é um país que as pessoas acham que pela segregação, o racismo foi muito pior, né, mas aqui existem 13% de negros e 3% de negros nas posições de poder, contra o Brasil, que nós temos 54% e 1% de negro aí nas posições de poder, né? Então, a gente vai levar 150 anos para poder equilibrar, né? Como que vocês acham que são as melhores práticas para que a gente possa transformar essa perspectiva e pensar num futuro mais preto para o Brasil, como ele deveria ser? Eu posso começar com o Jorge agora. Poxa, são muitas, como eu posso dizer, são muitas, eu acho que possibilidades no sentido da amplitude assim dessas ações. A gente pensar, como eu havia dito, em ter pessoas pretas presentes, né, tanto como quem consome ou quem oferece o serviço. As cotas raciais, eu acho que uma ação primordial assim, para a gente equiparar essa desigualdade que é estrutural, né? Isso é nitidamente pelos próprios números que você apresentou. E eu acho, eu vi um ponto
eu ouvi essa semana uma pessoa dizendo que o lance é, mesmo que a gente esteja presente na militância e defendendo e tudo mais, eu acho que chega a ser uma coisa meio maluca, assim, mas ele falou que um ponto interessante é a gente se manter vivo, principalmente sendo homem e preto, né? Eu acho que você se manter vivo é o primordial, assim, sabe? Porque os dados, né, pensando nos homens negros, nós somos os principais alvos, né, de mortes violentas, né? Bom, concordo em relação às ações afirmativas, precisamos seguir firmes nesse ponto. Cotas raciais, fundamentais também. A gente precisa fomentar, defender muito a entrada de estudantes de arquitetura pretos nas universidades, porque a gente precisa reconstruir esse país e ele precisa ser pensado e construído, projetado por mentes pretas. Eu penso que transgredir o sistema é bem difícil, mas eu acho que a gente está começando a se articular de uma maneira efetiva, contundente, para a gente conseguir, enfim, reverter esse quadro. Eu penso que o campo da administração pública ele é um terreno muito precioso para a gente conseguir atuar, um campo estratégico para que arquitetos e urbanistas consigam cavar um caminho, porque é ali aonde se materializa o planejamento urbano, né? O desenho da cidade. Dali que saem leis que vão reger todos os outros desdobramentos do se fazer arquitetura, projeto de arquitetura, pensar a cidade. Então, eu penso que, assim, para o futuro, a gente tendo mais arquitetos no poder público, isso pode ser muito interessante. Também penso na participação, né, dos movimentos sociais, da sociedade civil, na elaboração das políticas urbanas, para que a gente tensione efetivamente as decisões na esfera pública para um desenho da cidade, para que o desenho da cidade seja pensado de forma relevante. Penso nessa estratégia também da representatividade, então, né, pegando o gancho ainda do que a gente estava falando anteriormente, a representatividade eu vejo enquanto inspiração, enquanto motivação. Então, se ela pode, eu também posso. Se ela consegue, eu também posso conseguir. Eu acho que isso é muito, muito caro. Eu penso também que, como o nosso imaginário ele é permeado pela lógica colonial, a gente dificilmente a gente vai conseguir, a gente consegue pensar novos imaginários. Então, a gente criar e pensar novos imaginários para o povo preto, com o povo preto, isso sim é representatividade. Aí sim a representatividade faz sentido. E aí é isso, né? Representação como ferramenta política para essa transformação, para esse futuro outro, diferente daquele que está dado hoje, né? É o que a gente quer, um futuro novo. Então, hoje eu penso talvez nessas estratégias. Importantíssimo, né, Francine? Você citou aí arquitetos no poder público, né? Principalmente se os arquitetos forem abolicionistas. Eu sei que é isso que você quis dizer, né? Mas é importante a gente citar porque a gente sabe
como que está o nosso quadro hoje no Brasil, né? Só para fomentar. E também lembrar como, assim, como o nosso querido amigo Jorge disse, né, dos movimentos sociais, dos negros, né? Só da gente estar vivo já é importante, a gente não pode esperar que também só nós estivemos nessa luta, como você mesmo citou no começo, né? Porque os movimentos sociais já estão exaustos, a gente não pode deixar também que os negros tenham mais esse trabalho não remunerado. Eu queria passar para Stephanie, né, para a gente ter esse fechamento dessa ideia, e o que você pensa aí desse futuro e dessas ações eficazes para a gente transformar e enegrecer esse presente do Brasil. Pegando um gancho na fala da Francine, né, e lembrando de novo aquela viagem que eu falei que eu fiz, eu lembro que eu fiquei paranoica com a figura da Chica da Silva, que é uma figura, né, do Brasil colonial, mas que tinha sido representada para mim numa novela de uma forma super estereotipada. E aí depois eu fui tentar entender quem que de fato era essa mulher, né? Pensando nessa viagem que eu fiz, como que essa mulher teve terras, como que essa mulher patrocinou Irmandades Pretas, quem que era essa figura? E como que eram essas figuras também dessas mulheres que estavam livres e que eram mulheres que faziam inúmeras coisas num período colonial, inclusive joias de crioula, né? O que é isso? O que é se fazer, que a gente vê como artesanato, né? Mas é joalheria, tem uma inteligência, tem um processo nesse fazer. E só para dar esses exemplos de como, inclusive, olhar para o nosso passado, ele é tão importante para a gente escrever o hoje e o amanhã, né? De como esse passado ele vem sendo cotidianamente apagado, né? Quando a gente fala joalheria de crioula, eu lembro até hoje de uma aula de design que eu estava falando sobre as joias de crioula e um designer, um arquiteto, falou: não, mas isso é artesanato, né? Não tem inteligência no fazer, né? Não tem, como que é, não tem um processo. E é absurdo como, inclusive, hoje no Brasil, a gente admite que inúmeros artistas e artistas negros sejam colocados como apenas artesãos, como se isso fosse de menor valor, e como a gente tem que fazer até uma disputa da narrativa do que o que a gente cria, ele é pensado, ele tem um porquê, a gente tem a nossa inteligência, inclusive na nossa origem, na nossa identidade, na nossa família, nos fazeres que vão se perpetuando de um para o outro. A gente está numa eterna disputa de narrativa, eu sempre digo. E, para mim, o futuro é quando a gente coloca não em disputa, mas em naturalidade das possibilidades, da pluralidade das narrativas. Até hoje a gente está lutando para dizer que a nossa existência ela é normal, ela é possível e ela faz sentido. Eu tenho muito contato com pessoas negras de outros contextos, de outros países, para tentar entender como que é em outros lugares, e é muito significativo como muitas se chocam com a realidade brasileira, sabe? Como você está num país em que você tem uma maioria gritante, você vê negros na rua o dia inteiro, se você andar pelas ruas das cidades, mas a representação que deveria ser normal de uma população, inclusive majoritária, ela vem sendo naturalizada agora, que você vê mulheres negras em capas de revista, por exemplo, sabe? Até então era uma coisa, tipo, 5, 6 anos atrás, era praticamente impossível, né? Hoje, agora você tem várias mulheres negras com suas diferentes cores, com seus diferentes tipos de cabelo, com suas diferentes histórias, aparecendo um pouco mais, e é tudo ao mesmo tempo muito recente. E acho que você até pode falar mais da sua experiência fora do Brasil, a sua experiência americana, como isso para outros contextos é tão normal, assim. E para a gente ainda é uma coisa que a gente tem que ficar exaltando, porque é um pouco ainda fora da regra. Então a gente está nesse contexto de disputa de narrativa. Eu imagino um futuro que ele seja essa quebra desse normal em que a gente não é considerado e a reconstrução desse novo normal em que ele não existe sem a gente, né? E aí não é um novo normal que o mercado está colocando da pandemia, mas é um novo normal de uma sociedade em que seja possível vivenciar de forma saudável, plena e com dignidade, que é um direito. Tem uma coisa que eu sempre bati muito na tecla
nessa primeira temporada do Decore-se, que é um direito você viver bem. E muitas vezes as pessoas no programa me falavam do tipo, ah, não, mas eu vou ganhar todas essas coisas, ah, minha casa vai ficar diferente, e se emocionavam, né, do tipo, eu não merecia, sabe? E eu fiquei muito chocada com isso no programa, porque como é um programa que ele atinge uma parcela mais simples da população, né, um programa de decoração voltado para transformar um ambiente da sua casa, você não vai fazer isso numa mansão, né? Não faria sentido. Então, as pessoas que se inscrevem muitas vezes nunca tiveram contato com arquiteto. E muitas dessas pessoas, elas ficavam falando assim para mim, ah, não mereço, ou eu não imaginei que ia ser tanto, eu não achei que eu podia ter isso. E isso foi uma coisa que me impactou muito enquanto arquiteta, enquanto pessoa negra e emocionalmente, né? De como a gente vive num país em que as pessoas aceitaram que elas não merecem viver minimamente com dignidade. Porque eu bati muito nessa tecla. Ter um espaço bonito é o resultado final. O que a gente precisa são de espaços que são aconchegantes, a gente precisa de espaços que representem a gente precisa de casas que sejam de fato acolhedoras, né? Isso é o mínimo no que diz respeito à qualidade de vida. Mas no Brasil, de uma forma geral, as pessoas elas se acostumaram a manter o mínimo. E hoje a gente está aqui lutando pelo mínimo. Eu espero num futuro que a gente já possa passar essa barreira, sabe? Que a gente não esteja mais disputando o mínimo, que a gente consiga já estar disputando outros lugares. Para mim, isso é o futuro, isso é o que eu espero, isso é o que eu luto, e é por isso que eu fico batendo em algumas teclas, tanto das ações afirmativas, que eu acho que são importantes não só nas universidades, mas no mercado como um todo, na nossa vida como um todo. Não dá para a gente achar que a inclusão ela vai se dar dentro das histórias de narrativas negras que são exceção, né, da narrativa negra da pessoa que, ah, meu pai se matou para eu estudar, eu consegui chegar aqui. Isso é exceção à regra. Eu falo muito da minha história que mesmo que eu tenha estudado numa universidade com bolsa de estudos, eu ainda sou exceção à regra, porque a chance de você fazer uma faculdade integral e ter o apoio da sua mãe é muita exceção à regra num país em que as pessoas, não é que elas não tenham apoio porque as familiares são ruins, não têm um apoio porque não é possível, sabe? Então, a gente precisa parar de tornar essas histórias de exceções excepcionais, né? De fazer delas, ah, mas se fulano conseguiu ou não. Quando a Francine está falando de olhar e dizer, olha, eu posso, ela conseguiu, eu também posso, é num outro lugar, não é sobre mérito, é sobre uma representação que discute origem, que discute identidade e que discute, inclusive, esses pedras que a gente teve no caminho. E é isso que os negros estão falando, da necessidade de uma representação, da multiplicidade de histórias, e só assim a gente vai chegar num futuro em que, independente dos apoios que a gente teve ou não na vida, a gente consiga fazer escolhas mínimas e ter a dignidade mínima, que é o que eu imagino, o que eu quero, o que eu luto para isso. Importantíssimo, você entrou na questão de privilégio, né? Eu acredito que todos nós aqui sabemos desse lugar que nós temos e a importância de verbalizar essa situação para que isso não se torne esse estereótipo que você está falando da exceção, né? É muito importante também a gente citar, já finalizando aqui a nossa conversa, que a liberdade da mulher branca no Brasil, ela foi às custas da escravidão da mulher negra, né? Porque você foi falar aí das perspectivas, e eu me lembrei muito de quando o filme Que Horas Ela Volta, por mais que retrate uma mulher, uma empregada branca, a gente sabe que ela representa muito mais as empregadas negras, eles tiveram que explicar em Berlim por que que o chefe, o dono, o patrão, não sei como nem utilizar essa palavra, que tinha a empregada em outro ambiente, muitas vezes, ele tinha que chamar ela para pegar água de uma geladeira que estava atrás dele. As pessoas não conseguiam entender. Então, essa relação de escravidão ela é tão presente ainda, né, de pessoas escravizadas, ela ainda é tão presente no nosso universo que às vezes choca quando a gente convive com outras culturas que já deram alguns passos, né? Como aqui nos Estados Unidos a gente sabe que está longe de ser o ideal, mas que já existe pessoas negras em todos os espaços de poder, mesmo que não de forma equível, né? E para finalizarmos, eu acho que é muito importante a gente lembrar que o racismo não é o tubarão, ele é a água, então a gente precisa repensar toda essa estrutura de que a gente está imerso, né? E que
a inclusão dos negros, ele vem também com a potência que só os negros, falando principalmente da mulher negra, tem uma visão muito maior e muito mais completa da sociedade. Esse privilégio só os negros e os despriorizados, né, os desprivilegiados, as minorias têm, que é de enxergar a sociedade de um ponto de vista muito mais amplo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, de estar numa mesa de pessoas tão incríveis e potentes e que têm tanto a falar e tanto a contribuir. Muito obrigado e que vocês sigam com a Feira Preta 2020, com as nossas outras programações.